Opa, vocês estão bem? Que bom. Vídeo novo pro canal do Soberano Marcial Eterno. Deixa um like e se inscreve aí. Se for novo no canal, bem-vindo. O grupo de membros está aberto por R$5 e você apoia muito esse canal. Bora pro vídeo. No último vídeo, vimos que o protagonista liberou as duas armas Chuan de terceiro grau. Li He fica em choque e incrédulo. Ele podia liberar duas armas ao mesmo tempo. Isso não é nada fácil até para lords marciais. E não só isso, a energia vinda daquelas espadas tem diferentes elementos de Ki. Como o protagonista estava fazendo isso? A situação fugia seu controle, ele tinha que acabar com isso. Ele diz, mesmo que você possa lidar com duas armas Chuan de terceiro grau, a diferença entre nosso poder é imensurável, vamos ver como você pode diminuí-la. O prota ri diz, imensurável? Se você fosse um lorde marcial, eu poderia ter cuidado, mas um grão-mestre marcial, faça-me um favor número 8. Olhe bem nos meus olhos de Sharingan e usa sua habilidade Supressor de Alma Universal, Lua Demoníaca, deixando o figurante em choque caído de joelho. Ele ainda debocha falando muito bem, seja um bom garoto, ajoelhe-se e engula isso. É lógico que ele estava falando de suas lâminas, não vai pensar besteira aqui, se controla sua mente poluída. Ele pula pra cima do cara, deixando o irmão dele em choque e finaliza arrancando o bracinho dele, velho, simples assim. O cara grita, irmão, vamos sair daqui. E os dois empurram o servo do protagonista, cola do lado de Li He e fogem como sempre. Bom pra falar e bom pra fugir, mas pra lutar, nada. O protagonista fala pra seu servo, deixe aqueles três por enquanto, precisamos verificar a comandante Bai. Só que mesmo ele fazendo essa pose de durão, ele estava bufando e pensando, o supressor de alma universal é um fardo muito grande para o seu poder de alma atual. Li He agora vai ficar atento por causa do seu passo em falso. O prota não vai conseguir mais usar esse movimento de novo no futuro próximo, devido ao seu poder de alma atual. Ele precisa ser mais cuidadoso de agora em diante. Chegando onde ocorreu a luta do grupo, ele vê vários soldados mortos. A comandante diz que Gan Feng e os homens dele os emboscaram. O servo do protagonista fica em choque porque vê um dos seus subordinados mais proeminentes caído no chão. Ele tinha 27 anos, era um mestre marcial de 3 estrelas com um futuro brilhante pela frente. O prota diz que como guardião do estado, o dever dele era seguir as ordens. Ele morreu com a própria fé intacta. Seu servo deveria ficar feliz por ele. Só que ele não estava nada feliz e fala que todos eles são iguais. A morte dele deveria ter sido pelo bem do país e não por algo tão trivial quanto a isso. Ele falhou como líder para eles. O prota, então, fala com toda sua sabedoria. Nem toda a morte de um soldado pode ser gloriosa no campo de batalha. Eles fizeram o trabalho deles, foram guardiões dignos. Isso era o que importava. Então, todo mundo presta uma referência em respeito aos mortos. Na sala de reuniões da família, o vô do protagonista braveja sobre o vira-lata número 8527, que ainda estava na capital. Ele achou que o mesmo tinha fugido. Parece que ele se uniu ao príncipe mais velho. O príncipe mais novo não achou que seu irmão se associaria com espiões e inimigos, só para o confrontar. Ele nunca parava de se rebaixar. O avô do protagonista fala que isso também explicava o que aconteceu na cidade de Ouro Brilhante. Ouvindo isso, o prota pergunta o que raios aconteceu. O príncipe explica que eles receberam informações há 5 dias. O país das 100 batalhas atacou a Cidade Branca com 800.000 soldados e depois cercaram a cidade de Ouro Brilhante. Agora seu pai está preso em um cerco sem saída, cercado por inimigos e enviou pedidos de reforços para a capital. O protagonista pergunta se teve alguma resposta da corte real. O príncipe fala que a cidade de Ouro Brilhante e a Cidade Branca são barreiras naturais para Tianshui. Seria um desastre para o país se as duas fossem destruídas. Seu pai com certeza reuniria todos os líderes do exército e pediria para o duque seu avô liderar tudo sozinho. O prota pergunta ao velho o que ele pensa sobre isso. Seu avô estava em um debate interno. Se outra pessoa tivesse ouvido que seu pai estava encurralado, a maioria teria pego armas e ido para o campo de batalha sem pensar 2 vezes. Mas seu neto estava aqui, se mantendo extremamente firme. Ele diz, a cidade de Ouro Brilhante é fácil de defender, mas difícil de atacar. Seu pai tem 300.000 homens protegendo a cidade. Os 800.000 inimigos não são suficientes para serem uma ameaça. Agora que sabemos que o escravo 8527 se juntou ao príncipe, tenho certeza que o pedido de ajuda é falso. E o verdadeiro motivo dele era nos enganar. O prota começa um debate. Quando o poder militar da família Li estiver fora da capital, o príncipe seria capaz de fazer o que quisesse.
Se eles voltassem logo depois de perceber que algo estava errado, tudo já estaria acabado, seria tarde demais para se arrepender de seus atos. Seu avô confirma isso e diz alegre: esse é meu neto, você entendeu tudo. Só que então o protagonista diz: mas e se o pedido for verdadeiro? Deixando todo mundo pensativo. Com todos contemplando na mesa, quando o protagonista levantou essa questão, seu avô disse que os 300 mil soldados do exército do seu pai conseguiria proteger a cidade de Ouro Brilhante de um exército de 800 mil. Seu pai merecia sofrer se fosse incapaz de fazer isso. Além disso, o prota sabe que ele não pode deixar a capital. O prota se lembra que seu avô estava se referindo que ele tinha que ficar com seu amigo para aliviar o Ki maligno. Independente disso, o prota lembra seu avô que ele estava pensando de uma maneira meio simplista. Mesmo se o reforço pedido não for escrito pelo seu pai, a situação da cidade de Ouro Brilhante pode não ser tão boa quanto ele pensa. O país das 100 batalhas foi encurralado nas montanhas Python do leste por centenas de anos. Eles nunca conseguiram tornar esses dois locais, mas dessa vez um grande exército está marchando em direção a ele. Será que o seu avô realmente acha que eles estavam fazendo isso apenas para ajudar o primeiro príncipe a tomar o trono? O príncipe pergunta: você está dizendo que o país das 100 batalhas planeja realmente nos invadir? Se perdermos a cidade de Ouro Brilhante, 13 de nossas cidades ficariam vulneráveis à cavalaria deles. O que devemos fazer então? O prota diz que as reais intenções do país das 100 batalhas são incertas. Eles são difíceis de decifrar, mas não podem ignorar o pedido de reforço. Mesmo que seja uma armadilha, terão que cair nela, senão as consequências podem ser muito graves. Seu avô levanta indignado que o primeiro príncipe está louco ao ponto de fazer algo assim. O prota disse que ele esperou tanto tempo pela posição de imperador, e agora que finalmente estava ao alcance dele, seu irmão aparece do nada e equilibra a balança de poder. Não é uma surpresa que ele ficaria desesperado e escolheria arriscar tudo dessa forma. O príncipe disse que seu irmão mais velho está sendo egocêntrico para os próprios desejos egoístas. Ele sacrificaria até pessoas comuns. Se ele quer tanto o trono assim, ele estaria disposto a parar de competir por isso. Nessa hora, o cara fala: Nossa Alteza, não faça isso. Você é a pessoa generosa que cuida bem de gente comum. Você seria um ótimo rei, uma bênção para as pessoas. Se seu irmão assumir o trono, o futuro dos cidadãos seria sombrio, o caos ia reinar pelo país. As bilhões de pessoas de Chanshui estariam em uma situação perigosa. Pelo bem das pessoas, você tem que se tornar um rei. O príncipe, enfim, concorda pelo bem das pessoas que iria competir até o final pelo reino, mesmo que isso custe sua vida. Vendo essa situação, o servo do protagonista diz: Rapaz, isso me parece familiar, hein? Lógico, um puxa-saco reconhece o outro, né? Acho que ele estava vendo o reflexo de si nesse cara. O avô fala que já que ele estava tão preocupado com as pessoas do país, por que ele não mandava 300 mil soldados para ajudar as pessoas da cidade de Ouro Brilhante? E o cara começa a gaguejar. A comandante Bai pergunta ao prota se ele tinha alguma ideia. O cara que acabou de puxar saco do príncipe pensa que o avô do protagonista estava com certeza tentando ajudar seu neto a crescer e mostrar suas habilidades importantes para o príncipe. Assim, ele conseguiria conquistas no futuro e garantiria com sucesso a posição da família ali. O prota então fala, olhando para o cara que não estava muito feliz com ele, que tinha muitos planos, mas tinha muitos ouvidos ali. O figurante fala que todo mundo ali eram parentes próximos ou ajudantes confiáveis do príncipe. Qual era o significado dessa afirmação do prota? Parece que ele não confiava muito em todos. O prota coça a orelha todo debochado e fala: Não é que eu não confie muito em você. Na verdade, eu não confio em nada. Mete o pé, jacaré. O figurante fica puto e começa a xingar o protagonista, falando que ele estava humilhando e desrespeitando o príncipe. O prota então, com a pose mais séria, fala: Se você puder jurar por sua vida que nenhuma palavra que eu disser aqui irá se espalhar, então pode ficar tranquilo. Fazendo o cara se cagar todo. Tá na cara que esse cara não é gente boa. O prota também olha para os caras que estavam atrás dele e fala: Isso também vale para vocês. Se ficarem aqui, prepare-se para ter sua cabeça voando. Se tiver coragem para correr esse risco, fiquem. Nessa hora, os caras que estavam atrás tudo ficam em choque. E pensa: Mano, que raiva desse moleque e o que há com esse olhar arrepiante. O príncipe então fala: Queridos ministros, vocês trabalharam duro, descansem no pavilhão da flor. Nós mandaremos as melhores dançarinas e os melhores músicos para o pavilhão. Quando todo mundo saiu, a comandante olha para o prota e fala: Por favor, agora você pode falar, né? Ou você também quer que eu saia? O prota só começa a rir e fala: Você sabe mesmo como brincar, né?
Então ele começa a explicar seu plano. Ele estava pensando que deveria defender os dois lados ao mesmo tempo. O príncipe fala que considerou isso, mas não tem muita mão de obra suficiente. Se o duque seu avô deixar a capital, ele não teria poder para competir com seu irmão. Seu velho questiona seu neto se ele sabe como a majestade está tratando suas famílias agora. Muitas das posições importantes do exército foram dadas para as pessoas que trabalham para o primeiro príncipe. Se a cidade de Ouro Brilhante tivesse sido cercada mesmo, a única força que poderia apoiar seria o exército central, que é composto por 500 mil pessoas. O príncipe começa a pensar no exército central, mas o avô do Prota lembra a todos que o líder do exército central é o primeiro príncipe. Não parece possível o fazer mandar soldados para o resgate. Mesmo que sua majestade enviasse uma ordem para isso, o príncipe poderia desafiar as ordens dele. E se o avô chamar os soldados usando seu prestígio, pode garantir recrutar algumas das tropas com quais costumava trabalhar. Mas o príncipe fala, não, você não pode deixar a capital. Há questões mais importantes que preciso que me ajude. O protagonista nessa hora intervém e fala que seu avô deve de fato ficar na capital. Ele só devia o mandar que ele salvaria a todos. Seu avô se assusta com essa afirmação e fala, não mesmo. Se eu conseguir algumas tropas, aquelas pessoas serão irresponsáveis e indisciplinadas, e não gostam de seguir ordens. Você teria que os liderar, ou ninguém seria capaz de se manter na linha. A comandante Bai completa falando que o Prota ainda era muito novo. Mesmo que conseguissem reunir algumas tropas, a mão de obra e força de batalha seria limitada. Mesmo que algo realmente tenha acontecido na cidade de Ouro Brilhante, seria muito difícil de fazer algo com um fraco exército reunido. Nessa hora, o Prota fala, parece que vocês se esqueceram de 3 pessoas. E o príncipe questiona sobre quem ele estava falando. O Prota diz que o primeiro vai liderar o exército. Obviamente, ele não conseguiria manter aqueles velhotes na linha, mas há uma pessoa que consegue. Apesar de ele não conseguir curá-lo completamente agora, se ele continuar ao seu lado e tomar as pílulas regularmente, a recuperação ao estado de pico dele deveria ser possível. Nessa hora, seu avô já começou a entender de quem ele estava falando e fica em choque, perguntando se ele realmente achou um jeito de tratá-lo. O Prota tira uma caixinha falando, refinei algumas pílulas de fogo mística, que podem subjugar o veneno de gelo dentro do corpo dele na hora. Ainda por cima, se tratarmos com um forte Qi Yang extremo, ele pode recuperar seu estágio de pico. O velho começa a rir com a incrível notícia, e o príncipe já perdido pergunta de quem eles estão falando. O Prota começa a falar, a pessoa que seguiu meu avô na época conquistando territórios juntos. A pessoa que reduziu uma grande parte do país das 100 batalhas às cinzas. A pessoa que recebeu o nome de Duque Leal depois de sua morte, Shen Da-Seng. Essa revelação deixou o príncipe totalmente assustado, perguntando se o Duque Leal não estava morto. O velho começa a explicar sobre o dia que o rei, para acabar com as pessoas ao seu redor, enviou o seu melhor amigo para participar daquela maldita batalha de classificação. Seu amigo retornou para a capital depois quase morto e até foi emboscado naquele dia. Ouvindo esse triste fato, o príncipe lamenta pelas decisões horríveis de seu pai. Como ele poderia tratar homens leais assim? O velho continua explicando que enterrou o corpo de um criminoso no corredor da morte e disse ao mundo externo que seu amigo tinha morrido. Na verdade, ele estava se recuperando na câmara secreta da família Li todo esse tempo. Sua Majestade chegou ao ponto de abaixar a posição da família Shen após sua morte. Se curvando, o príncipe diz que quando ascender ao trono vai retornar a família Shen para sua posição de direito e lamenta ainda mais pelas ações de seu pai. A General Bai pergunta se havia alguma conexão entre o machucado do Duque Leal com o comandante Ruivo. E o Prota confirma isso. Eles foram feridos pelo Qi de gelo do mesmo cara do país das 100 batalhas. Falando nisso, o comandante Ruivo seria a segunda pessoa de quem ele falou. E a comandante Bai o elogia como um gênio que consegue até mesmo suprimir o Qi de gelo. Se o comandante Ruivo participar da expedição, o Prota seria invencível. Mas ela ainda estava curiosa. Com o comandante Ruivo e o comandante Leal, amigo de seu avô, a equipe será forte o suficiente para ajudar aqueles da cidade de Ouro Brilhante. Então, quem era a terceira pessoa que o Prota estava falando? Com a pergunta, o Prota solta uma risada e diz: também quero ajudar o príncipe a formar um exército que possa derrotar inimigos com um número muito maiores que o deles. E o príncipe em dúvida diz: um exército é ótimo, mas aonde? O Prota responde que era óbvio, ele estava falando de seu professor, o rei marcial Zhong Linshan.
o diretor da academia, deixando o príncipe em choque. O príncipe simplesmente fala: "Não, isso é impossível. Meu professor pode estar me ajudando, mas ele nunca se envolveria em assuntos políticos. Ele só vai fazer um movimento quando o país das 100 batalhas se aproximar da capital." O prota então fala: "Eu não preciso que ele faça um movimento. Por acaso se esqueceu da tragédia que aconteceu 60 anos atrás no país?" Deixando o príncipe confuso. 60 anos atrás, uma revolução brotou no sul, fazendo o exército desmoronar. Isso deixou o país sem proteção. Um exército revolucionário chegou à capital e, durante esse tempo, o reitor da academia organizou um exército feito por estudantes capazes de combater o exército revolucionário. Isso não só resolveu a emergência da capital, como o exército avançou e empurrou os revolucionários de volta para o sul, os dissolvendo mais tarde. O antigo rei deu a esse grupo de estudantes o nome de Guardiões do Estado. Essa também era a origem dos Guardiões do Estado atual. Por coincidência, era férias escolares. Atualmente, a maioria da academia começaram a formar missões de treinamento para os estudantes se inscreverem. O príncipe deveria saber que as dificuldades das missões de treinamento da academia não ficariam para trás de salvar a Cidade de Ouro. Se trocarmos a missão de treinamento por a de apoiar a Cidade de Ouro Brilhante e aumentarmos a recompensa, seria estonks demais. O príncipe pula de alegria com a ótima ideia do protagonista. Ele era um gênio. Se mandarem, os estudantes ganhariam um grande número de mestres marciais e guerreiros e discípulos. Esse era o tipo de poder suficiente para afastar o país das 100 batalhas umas 10 vezes. O prota diz que muitos dos guerreiros mais fortes vieram da Academia Gilan nesses últimos anos, e o príncipe poderia os recrutá-los pessoalmente. Assim, reuniriam os grandes números de artistas marciais dessa geração e eles serão a base do futuro do país. Além disso, os professores da academia também estarão os guiando, lembrando que até o professor mais fraco da academia é um mestre marcial de qualidade. Quanto a enfraquecer o ki entorpecente do comandante Ruivo e do amigo de seu avô, também iriam precisar da professora Ruivinha no exército. Ela é uma lorde marcial realmente poderosa do ki de fogo. Todas as pessoas do recinto ficam incrédulas com os planos meticulosos do protagonista. Parece que ele estava pensando 10 passos à frente de todo mundo. Enquanto eles estavam pensando, o prota disse que a ferida do comandante Ruivo estava piorando, o que significa que o controle dele sobre os guardiões do estado diminuiu. A divisão 1 apoiava o príncipe mais velho, enquanto a divisão 3 da comandante Bai apoiava o príncipe mais novo e as outras 3 divisões também possuem os próprios pensamentos. Mas, contando que o comandante Ruivo tem a sua força total de volta, alguém entre os guardiões do estado ousaria sequer tentar desafiá-lo? Era óbvio que não. O príncipe mais novo já tem 3 dos reis marciais de Tianshui o apoiando. Como poderia perder agora essa disputa? O príncipe fica incrédulo, realmente o protagonista estava certo. Mas ele pergunta quem seria o terceiro rei marcial que ele citou. Nessa hora, a comandante Bai olha para o avô do protagonista o questionando. Ele começa a rir dizendo, parece que agora não preciso mais me esconder. Ele havia entrado no reino dos 5 elementos e libera todo o seu poder de um rei marcial. Todo mundo parabeniza o deixando sem graça, porém o que ele estava mais preocupado era a habilidade que seu neto mostrou hoje. Ele era um verdadeiro sábio, parece que a vitória do príncipe mais novo já estava garantida. Alheio a esses pensamentos, o príncipe mais novo levanta e fala que o prota era mesmo um indivíduo estimado. Se ele conseguir subir ao trono, vai recompensá-lo imensamente. Ele não para por aí, e diz que está disposto até mesmo o chamar de irmão jurado para compartilhar seus destinos, dor e glória. E pergunta se o prota aceitaria se tornar seu irmão jurado. O avô do protagonista se pega pensando. O príncipe só fazia esse juramento devido ao seu poder que foi mostrado. Mas se seu neto puder ser irmão jurado dele, o futuro da família Lee será extraordinariamente prestigioso. A comandante Bai pensa que um prodígio igual ao protagonista era válido de se juntar. Só que o prota, para questionar o pensamento de todos, tira suas mãos da garra do príncipe e fala: "Vamos falar disso da próxima vez", deixando todo mundo abismado. Como o príncipe real e futuro líder do país, jurar um vínculo de irmãos a um adolescente seria uma grande honra para ele. Como ele poderia recusar uma oferta dessa, tendo que ninguém do país inteiro sequer pensa em sonhar sobre isso? Alheios aos pensamentos do príncipe, seus 2 servos estavam pensando que isso era esperado do seu jovem mestre. Ele era o ídolo deles. Em pensamentos, seu avô começa a rir. Um pequeno país como Tianshui não prenderia seu neto.
Esse pirralho escondeu suas habilidades dele tão bem no passado, ele já deve ter pensado ir além desse país. Ele nem se preocupou em pensar em nada até a situação o obrigar. Se não fosse pelas circunstâncias atuais, ele tinha certeza que ele continuaria se fingindo de bobo. Mal sabe o velho que o neto dele já foi de comes e bebes, tadinho. Ele tá vendo agora um deus, o rei do deboche. A comandante Bai, para tentar remediar a situação, fala: como pensei, o jovem mestre sempre coloca os assuntos do país em primeiro lugar. Com a atual situação preocupante, prestígio não deveria ser o foco de ninguém. Não é à toa que quando o príncipe decidiu pedir uma irmandade, ele se esquivou. Por que não falamos disso depois que o príncipe ascender ao trono? O príncipe concorda que a comandante Bai estava certa. Ele era um gênio raro e o príncipe estava muito apegado à sua sabedoria. Eles poderiam anunciar isso para o público depois de ele ascender ao trono. Mas o protagonista já estava com a cabeça doendo. Vendo todo mundo rindo com a situação, ele resolve esclarecer as coisas e fala: esquece, já estou acostumado a ser um lobo solitário. Não estou habituado a irmandades e também nunca pensei em fazer uma. Não vamos falar disso nunca mais. Na hora todo mundo é flechado pelas palavras, não vamos falar disso nunca mais. E se perguntam se o cérebro dele estava funcionando direito. Mesmo que não quisesse formar uma irmandade com o príncipe, ele ainda teve a coragem de constrangê-lo na frente de todos, como ele esperava que o príncipe recuasse agora. Seu avô chama a atenção de todos, e para remediar a situação diz: pelo menos você sabe seus limites. Como um vassalo e o futuro imperador pode ser irmãos? E o príncipe, rindo todo sem graça, diz: você é mesmo especial, realmente um descendente do duque. Seu avô disse que apesar do príncipe se inspirar nele, seu neto deveria ser humilde e fazer seu papel como oficial, para mostrar que seus ensinamentos não foram desperdiçados. Enquanto todos estavam aliviados como a situação acabou, o prota dá um show de conhecimento dizendo: a vida consiste em vergonha e glória, mas no fim tudo vira pó. A vida é como uma névoa, mas as artes marciais são eternas. Nessa hora um brilho de esplendor surge para todos. A vida consiste em vergonha e glória, mas no fim tudo vira pó. A vida é como uma névoa, mas as artes marciais são eternas. O príncipe se pega pensando que após ouvir isso, sua luta pelo trono que ele achava que era tudo, agora parecia insignificante perto das palavras do protagonista. Seu servo fica pensando nas palavras e as repetindo como um mantra. Então algo o atinge em cheio, como uma iluminação, e um poder surge dentro dele. A comandante Bai percebe que ele estava evoluindo para um lorde marcial, e pergunta como ele conseguiu a evolução do nada. Ela olha para o protagonista e lembra que quando ele decidiu segui-lo em 2 semanas, ele era apenas um grão-mestre marcial de 7 estrelas. Como ele conseguiu avançar para o lorde marcial nesse curto período de tempo? O avô do protagonista cita que na época que se tornou um lorde marcial, tinha ido para isolamento por aproximadamente 6 meses e usado pílulas e medicamentos de alta qualidade. Só assim conseguiu avançar, mas esse moleque teve a sorte suficiente para quebrar a barreira em pouquíssimo tempo. A sorte dele não tinha limites. O cara olha para sua mão incrédulo. Ele sabe que não foi sorte, e nessa hora ele olha para seu mestre e se joga no chão agradecendo por sua tutela. O prota aponta para ele todo debochado e fala: isso também é parte de sua fortuna. Vou pedir para Jiarong 10 das pílulas dos 1000 pássaros para você avançar para o rei marcial. Como está agora, você é quase forte o bastante para ser meu seguidor. Quase forte bastante, família. Esse protagonista é o rei do deboche. Seu servo nem presta atenção nisso e concorda com seu jovem mestre. E nessa hora todo mundo fica com a cara de bosta, menos seu outro servo que estava torcendo para os dois levantando uma placa. Mas isso foi tudo, família. Mais um vídeo se encerrando por aqui. Se gostou e ainda não deu like, o que você está esperando? Dá um like aí, pô, para ajudar o canal. Ativa o sininho aí, comenta, fala para todo mundo que esse canal é o melhor do Brasil. Se inscreve e lembrando que o grupo de membros está aberto por R$5. Você apoia esse criador que está esforçando tanto para vocês. O vídeo vai ficando por aqui. Espero ver vocês em breve. Até lá, fiquem bem. Falou, falou e falou!